Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã mal entrava pelas janelas altas do tribunal de Greenwood, lançando faixas de luz nas frias paredes de mármore. Therese Johnson, com apenas 16 anos, caminhava lentamente com o olhar fixo no chão. Sua mãe, Angela, caminhava ao seu lado, tentando esconder a preocupação por trás de uma máscara de calma. Os corredores ecoavam com o som de saltos e sussurros, mas para Therese, cada som parecia amplificar o peso da injustiça que o aguardava. Acusado de roubar um telefone de uma pequena loja na cidade, ele se viu diante do juiz Thompson, um homem conhecido por sua arrogância e desprezo pelos jovens de bairros carentes. Assim que entrou no tribunal, Therese sentiu os olhares se voltarem para ele, alguns curiosos, outros desdenhosos. Mas o mais difícil de suportar foi o sorriso condescendente do juiz, que parecia já ter decidido seu destino. Então, meu jovem, disse o juiz Thompson com uma voz doce mas afiada, você veio nos mostrar do que é feito. Ou vai nos surpreender novamente com sua incapacidade de entender a menor regra. Therese ergueu a cabeça lentamente. Seu coração batia forte, mas sua mente era clara e metódica. Ele sempre soube que era diferente. Desde criança, números, palavras e até mesmo a lógica humana pareciam obedecê-lo, mas ninguém até então acreditara verdadeiramente nele. E no entanto, por trás daqueles olhos aparentemente calmos, ardia uma inteligência pronta para surpreender o mundo inteiro. Angela colocou a mão em seu ombro, um gesto silencioso de apoio. Therese respirou fundo. Hoje, naquele tribunal, ele provaria que o julgamento de um homem jamais definirá a genialidade de outro. O juiz Thompson, sem saber o que o aguardava, ajeitou os óculos e lançou um olhar irônico para os advogados e a plateia. Ele achou que já tinha feito história. Mas Therese Johnson não era um adolescente comum, e o que ele estava prestes a revelar deixaria a sala em choque. Therese Johnson empurrou delicadamente a porta do tribunal de Greenwood. O ar estava pesado, impregnado do cheiro de madeira polida e pisos brilhantes. Os bancos do tribunal já estavam quase lotados, e os murmúrios diminuíram gradualmente à medida que ele entrava. Olhos se voltaram para ele, alguns curiosos, outros críticos. Mas Therese, calmo e comedido, manteve o olhar baixo, deixando sua mente analisar cada detalhe. Ao lado dele, sua mãe, Angela, caminhava com dignidade, apesar da angústia em seus olhos. Ela havia criado Therese sozinha, trabalhando longas horas como enfermeira para lhe dar uma vida melhor. Ela sabia dos preconceitos que a sociedade tinha contra seu filho, mas hoje, queria acreditar que ele poderia provar que estavam errados. Sente-se, disse o oficial de justiça com firmeza. Therese sentou-se à mesa da defesa, colocando calmamente as mãos nos joelhos. O juiz Thompson ergueu os olhos dos arquivos com um sorriso sarcástico, e a sala pareceu prender a respiração. Então, jovem, começou o juiz, você vem diante de mim para me convencer de sua inocência. Diga-me, o que você realmente sabe sobre a lei? Um murmúrio percorreu a sala. Therese respirou fundo, mas não respondeu imediatamente. Sabia que precisava pesar cada palavra. Sua mente calculava, analisava e antecipava. O promotor, um homem alto e magro chamado Sr. Collins, preparava suas anotações, certo de que aquele garoto jamais conseguiria defender seu caso. Jovem, acrescentou o juiz, batendo levemente o martelo, aconselho-o a não desperdiçar meu tempo. Therese ergueu lentamente os olhos, encontrando o olhar do juiz. Ele não viu desprezo ou zombaria, apenas oportunidade. Meritíssimo, disse Therese, com a voz calma, mas firme, não estou aqui para desperdiçar seu tempo. Estou aqui para apresentar os fatos como eles realmente aconteceram. Um silêncio gélido preencheu a sala. Ninguém esperava tamanha confiança de um adolescente. O juiz Thompson franziu a testa, perplexo e ligeiramente irritado. Therese não apenas memorizara os detalhes do caso, como parecia entendê-los melhor do que qualquer outra pessoa na sala. Angela colocou a mão em seu braço, um gesto silencioso de apoio e orgulho. Therese, naquele momento, sabia que estava pronto. Hoje não era apenas uma questão de provar sua inocência, mas de mostrar ao mundo que a percepção que os outros tinham dele jamais definiria seu potencial. E quando o juiz começou a falar novamente, Therese se preparou para revelar o que nenhum adulto naquela sala jamais havia previsto. Um gênio escondido atrás do disfarce de um simples adolescente negro. O promotor, Sr. Collins, levantou-se com uma confiança que pareceu preencher toda a sala. Ele olhou ao redor e então lançou um sorriso condescendente para Therese. Meritíssimo, ele começou. Este adolescente foi pego roubando um celular da loja Techwood na semana passada. O depoimento dos funcionários é claro.
Eles alegam tê-lo visto pegar o aparelho e tentar sair da loja sem pagar. Thérèse ouviu atentamente cada palavra gravada em sua mente. Percebeu as contradições nas frases do promotor, as generalizações abrangentes e as inconsistências na narrativa. Seu cérebro, acostumado a analisar números e probabilidades, processou essas informações com uma velocidade além da compreensão de qualquer adulto presente. Temos provas em vídeo, continuou o promotor, mostrando uma gravação borrada de um adolescente vestindo uma jaqueta semelhante à de Thérèse. Também temos o depoimento do gerente da loja, que identifica claramente o jovem na imagem. Thérèse assentiu levemente. O vídeo estava borrado e mostrava apenas silhuetas indistintas. O depoimento do gerente se baseava em memória humana falha, influenciada por seus preconceitos. Thérèse sabia que poderia demonstrar que essa evidência não resistia a uma análise racional e detalhada. O juiz Thompson bateu na mesa com impaciência. Muito bem. Mas rapaz, não pense que pode se safar com argumentos intelectuais. Temos uma acusação séria aqui. Thérèse respirou fundo. Não se tratava apenas de se defender. Ele sabia que aquele tribunal não era apenas um local de julgamento, mas um palco onde poderia demonstrar a todos que a inteligência e a verdade não se intimidam com o poder ou o preconceito. Meritíssimo, disse ele finalmente em voz clara. Gostaria de começar salientando que as provas apresentadas são insuficientes e que o depoimento do responsável contém diversas contradições que posso demonstrar. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém jamais ouvirá um adolescente falar daquele jeito na frente do juiz Thompson. O juiz Thompson franziu a testa, surpreso, certamente não esperando que Thérèse contestasse a acusação com tanta calma e método. Jovem, disse o juiz com um tom misto de ceticismo e irritação, você parece confiante. Muito bem. Agora prove seu ponto. Thérèse sentiu o coração bater um pouco mais rápido, mas uma confiança recém-descoberta o inundou. Cada palavra que ele dissesse seria precisa, cada observação cuidadosamente escolhida. Ele não era apenas um adolescente acusado injustamente, estava prestes a revelar sua genialidade ao mundo, e ninguém naquela sala estaria preparado para o que viria a seguir. O juiz Thompson sentou-se à sua mesa, cruzando os braços e soltando uma risadinha irônica. A sala pareceu prender a respiração, ciente de que algo incomum estava prestes a acontecer. Muito bem, meu jovem, disse o juiz sarcasticamente, então você acha que pode me convencer de que é inocente, e talvez até mesmo de que sabe do que está falando. Vou me concentrar nos fatos, meritíssimo, respondeu Thérèse calmamente. O juiz caiu na gargalhada. Os fatos? Para um adolescente como você. Já vi muitos jovens aqui, e devo dizer que poucos deles têm a capacidade de entender a menor complexidade de um caso jurídico. Mas estou curioso, o quanto você realmente sabe? Thérèse não respondeu imediatamente. Observou o juiz e o promotor, analisando cada expressão, cada microgesto. Observou a impaciência do juiz, a rigidez do promotor e a curiosidade reprimida de alguns espectadores. Sua mente, aguçada como um raio, começou a identificar os pontos fracos da acusação. Meritíssimo, disse Thérèse após um momento, a complexidade de um caso não depende da idade da pessoa que o analisa. Depende da capacidade de examinar as evidências de forma lógica e objetiva. No entanto, vários elementos apresentados hoje não resistem a um exame mais detalhado. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz Thompson franziu a testa, surpreso com o tom calmo e confiante de Thérèse. Ah, então é isso, disse ele com um sorriso frio. Você acha que pode me dar um sermão sobre o que venho observando há anos? Muito bem, então me mostre o que se passa na sua cabeça. Thérèse endireitou-se ligeiramente, sentindo a tensão na sala. Sabia que o momento crucial se aproximava. Suas palavras teriam que ser precisas e irrefutáveis, mas também habilidosas para não despertar a hostilidade imediata do juiz. Ele precisava cativar a sala sem provocar uma recusa imediata de reconhecimento. Vamos começar com o vídeo, disse ele calmamente, apontando para a tela que projetava as imagens borradas. O adolescente neste vídeo está usando uma jaqueta parecida com a minha, mas é impossível confirmar sua identidade com certeza. As silhuetas são indistintas, e a única evidência visual depende da interpretação humana, que é falível e influenciada pelo preconceito. O promotor tentou intervir, mas Thérèse levantou a mão, impondo um silêncio respeitoso. O juiz, intrigado apesar de tudo, inclinou-se ligeiramente para frente, com os olhos fixos no jovem. Vá em frente, disse ele simplesmente. Thérèse respirou fundo. Cada palavra que dizia, cada observação era calculada. Ele sabia que estava atingindo o ponto fraco da acusação e pressentia que a sala logo testemunharia uma demonstração inesperada de genialidade.
O juiz Thompson, pela primeira vez, sentiu uma incerteza que nunca havia conhecido em sua carreira. E Thérèse, com calma e precisão, começou a transformar essa tensão em uma força silenciosa, mas irresistível. Thérèse respirou fundo e se endireitou, com o olhar calmo e determinado fixo no juiz Thompson. A sala, agora atenta a cada palavra sua, parecia prender cada respiração. Meritíssimo, disse ele com segurança, deixe-me rever as contradições no depoimento da acusação. Primeiro, o gerente da loja afirma ter me identificado no vídeo. No entanto, o vídeo está borrado e mostra apenas uma silhueta vaga. Segundo, seu depoimento contém inconsistências. Ele menciona que eu estava sozinho na loja às 15h30, enquanto os registros de ponto e a caixa registradora comprovam que cheguei depois das 15h45. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor Collins franziu a testa, tentando encontrar uma brecha, mas Thérèse não parou. Terceiro, a loja tem uma política de múltiplas câmeras. Se cruzarmos as imagens da porta da frente e do corredor de telefones, fica claro que outro indivíduo vestindo uma jaqueta semelhante estava presente no momento em questão. Portanto, a probabilidade de eu ser essa pessoa é estatisticamente insignificante. O juiz Thompson piscou, visivelmente perplexo. Aquele garoto de 16 anos que ele esperava que menosprezasse, acabará de demonstrar um domínio surpreendente das evidências e uma lógica implacável. E por fim, continuou Thérèse, é importante observar que a testemunha principal é humana e está sujeita a viés cognitivo. Sua identificação pode ser influenciada pela minha aparência, minha idade ou até mesmo se ela me percebe como típico de um determinado bairro. A memória humana não é infalível. Um silêncio completo se instalou. O juiz Thompson, o promotor e até mesmo os espectadores perceberam que Thérèse não estava apenas se defendendo. Ele estava ensinando a todos a metodologia da análise crítica e do rigor intelectual. Muito bem, disse o juiz com uma voz mais contida, visivelmente impressionado, mas tentando esconder a surpresa. Devo admitir, você possui uma capacidade analítica que eu não esperava. Thérèse não sorriu. Sabia que não era a hora para arrogância. Meritíssimo, concluiu calmamente, não estou pedindo reconhecimento pela minha inteligência. Estou simplesmente pedindo que a justiça seja aplicada de acordo com os fatos e não com base em preconceitos. As provas não sustentam a acusação. Está claro que não cometi esse roubo. Angela, sentada atrás dele, sentiu uma onda de orgulho invadi-la. Seu filho, tantas vezes subestimado e julgado erroneamente, acabará de transformar um momento de humilhação em uma demonstração de genialidade. O juiz Thompson, pela primeira vez em muito tempo, sentiu sua própria arrogância vacilar. Ele havia subestimado aquele adolescente e agora precisava encarar uma verdade que não podia ignorar. Thérèse Johnson não era apenas mais um jovem acusado, mas uma mente brilhante e lúcida, capaz de mudar o rumo de uma audiência com rara inteligência. Thérèse levantou-se lentamente, sentindo o peso do olhar fixo nele. Todos os espectadores na sala prenderam a respiração, fascinados pela confiança e precisão com que ele defendia sua inocência. Ele não era mais apenas um adolescente acusado injustamente, estava se tornando o mestre daquela plateia. Meritíssimo, disse Thérèse em voz clara e firme, permita-me continuar revisando o depoimento da testemunha principal. Ele afirmou que me viu atender o telefone às 15h30. No entanto, como mencionei anteriormente, minha chegada à loja está registrada como 15h45, de acordo com o registro oficial e corroborada pelas imagens da câmera de entrada. Essa contradição é crucial porque invalida sua identificação. O promotor, Sr. Collins, tentou intervir. Objeção. Meritíssimo, o jovem não pode. Thérèse levantou a mão, impondo silêncio respeitoso. Meritíssimo, não estou questionando sua paciência, mas simplesmente desejo apresentar os fatos de forma estruturada. Primeiro, a cronologia dos eventos não coincide. Segundo, o vídeo apresentado é insuficiente para comprovar uma identidade. Terceiro, a testemunha principal é humana e suas lembranças podem ser influenciadas por vieses cognitivos. Ele se virou para o juiz Thompson, cujos olhos agora estavam fixos nele, uma mistura de surpresa e respeito. Por fim, continuou Thérèse, há outro elemento que poucas pessoas consideram: contexto e ambiente. Vários indivíduos vestindo roupas semelhantes circulavam pela loja no momento do suposto roubo. É estatisticamente improvável que eu tenha sido o acusado. A sala estava silenciosa, fascinada. Até mesmo o juiz, conhecido por sua severidade e arrogância, parecia incapaz de interromper o fluxo metódico e convincente de Thérèse. Meritíssimo, concluiu Thérèse, não estou pedindo favores ou reconhecimento. Estou simplesmente pedindo que a justiça seja feita com base em fatos e evidências objetivas.
Suposições e preconceitos não podem determinar minha inocência ou culpa. Ângela, sentada atrás dele, sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Seu filho, tantas vezes julgado erroneamente, acabará de transformar um momento de tensão e humilhação em uma aula magistral de lógica e coragem. O juiz Thompson endireitou-se na cadeira. Ficou em silêncio por um momento, com os olhos fixos em Thérèse, percebendo que cada palavra que dizia acabava de derrubar a autoridade e a arrogância que ele considerava inquestionáveis. Pela primeira vez em anos, o juiz se viu diante de um oponente intelectual que não podia subestimar. E esse oponente não era um advogado experiente nem um especialista jurídico, era um garoto de 16 anos calmo, metódico e brilhante. O silêncio no tribunal era quase palpável. Todos os espectadores prenderam a respiração, observando o jovem Thérèse com fascínio misturado a respeito. O juiz Thompson, normalmente impassível e dominador, sentiu pela primeira vez uma leve tontura de incerteza diante da inteligência daquele adolescente. Muito bem, Thérèse, disse o juiz finalmente com um tom mais comedido, mas ainda tingido de incredulidade, continue. Prove seu caso. Thérèse assentiu e virou-se para a tela onde o vídeo borrado estava sendo reproduzido. Metodicamente apontou cada detalhe, o ângulo da câmera, as diferenças de movimento, as sombras que poderiam ter enganado a testemunha. Mostrou como a identificação não era apenas insuficiente, mas cientificamente questionável. Além disso, meritíssimo, acrescentou Thérèse, a principal testemunha declarou que eu parecia com a pessoa no vídeo. Mas semelhança não é prova. A memória humana é falível, e a identificação baseada em suposições é insuficiente para condenar alguém. O promotor, Sr. Collins, tentou responder, mas Thérèse o interrompeu calmamente. Se me permite terminar, por favor. Gostaria também de salientar que as gravações de entrada e saída da loja, corroboradas pelas imagens da câmera de entrada, mostram que o suspeito não era eu. Essas evidências, somadas às contradições no depoimento, demonstram claramente que não posso ser identificado como culpado. O murmúrio na plateia transformou-se em silêncio respeitoso. Os adultos presentes, acostumados a dominar o tribunal, ficaram surpresos que um adolescente pudesse apresentar uma argumentação tão precisa e metódica. O juiz Thompson, a princípio desdenhoso e sarcástico, sentiu sua autoridade vacilar. Ele havia subestimado o jovem, pensando que poderia zombar dele e intimidá-lo. E agora, diante da lógica implacável e do rigor intelectual de Thérèse, ele se viu diante de uma realidade que não podia ignorar. Disse o juiz, visivelmente desconcertado. Parece que há o que pensar. Thérèse curvou a cabeça levemente, permanecendo humilde apesar da força de seus argumentos. Sabia que aquele momento de glória não era para si mesmo, mas para a verdade. Ele acabará de criar um ponto de virada. A acusação, antes confiante, estava vacilando. E até o juiz teve que admitir para si mesmo que o garoto que ele desprezava estava certo. Ângela, com os olhos brilhando de orgulho, apertou levemente a mão do filho. O menino que ela vira crescer em um bairro difícil acabará de transformar hostilidade e dúvida em respeito e admiração. Naquele tribunal, Thérèse não era mais apenas um réu. Ele era o jovem mestre de um jogo que já entendia perfeitamente antes mesmo de entrar no tribunal. E para o juiz Thompson, o choque estava apenas começando. O juiz Thompson sentou-se ereto na cadeira, os dedos batendo nervosamente na madeira da mesa. Nunca em sua longa carreira ele havia encontrado um adolescente capaz de derrubar tantas certezas em poucos minutos. Thérèse, disse ele, com a voz mais baixa, quase hesitante, parece que você tem uma compreensão de evidências e lógica que eu não havia previsto. Um murmúrio percorreu a sala. Os espectadores, chocados com a reviravolta, trocaram olhares incrédulos. A arrogância geralmente avassaladora do juiz deu lugar a uma mistura de respeito e surpresa. Meritíssimo, disse Thérèse, com a voz contida, mas firme, não estou pedindo reconhecimento pelo meu raciocínio. Estou simplesmente pedindo que a justiça seja feita com base em fatos, não em preconceitos ou impressões. O juiz Thompson respirou fundo. Sabia que havia cometido um erro ao subestimar Thérèse e sentia o peso dessa verdade pesando sobre ele. Muito bem, disse ele finalmente pela primeira vez sem sarcasmo. Está claro que as evidências apresentadas não são suficientes para justificar esta acusação. Portanto, retiro todas as acusações contra você. Um murmúrio de aprovação e surpresa percorreu a sala. Ângela soltou um suspiro de alívio e apertou a mão do filho, orgulhosa de sua dignidade e inteligência. Thérèse, sempre humilde, apenas assentiu. Ele não pretendia humilhar ninguém, mas sim fazer a verdade triunfar. Que esta audiência sirva de lição, acrescentou o juiz Thompson, olhando para Thérèse com um respeito genuíno que nunca sentirá antes.
Julgamentos precipitados, preconceitos baseados na aparência ou origem social jamais deveriam ditar o destino de uma pessoa. A sala relaxou. O promotor, embora perplexo, só conseguia aceitar a verdade. Thérèse acabará de demonstrar que uma mente brilhante, mesmo jovem e subestimada, podia derrubar preconceitos arraigados e impor respeito pela pura força da lógica e da verdade. Angela envolveu o filho num abraço rápido, mas orgulhoso. O jovem, porém, permaneceu calmo, ciente de que a vitória não era só sua, mas de todos aqueles que haviam sido erroneamente julgados pelas aparências. E naquele tribunal, Thérèse Johnson, de 16 anos, acabava de deixar sua marca em todos os presentes com uma lição inesquecível. Gênio e verdade não conhecem idade nem origem. Dias após a audiência, a notícia da atuação de Thérèse se espalhou rapidamente por Graham Woods. Moradores do bairro e de outras regiões falavam do adolescente que silenciou o juiz. As mídias sociais locais e os jornais online relataram a história com admiração e espanto. Thérèse, no entanto, permaneceu humilde. Continuou os estudos no ensino médio, ajudava a mãe nas tarefas domésticas e jogava basquete com os amigos. Mas por onde passava, as pessoas sussurravam em voz baixa, algumas vindo parabenizá-lo por sua coragem e inteligência. Angela, orgulhosa mas cautelosa, o avisa. Thérèse, lembre-se, o que importa é que você continue sendo você mesmo. Não deixe que essa atenção mude. Thérèse assentiu. Ele sabia que a fama passaria rápido, mas o respeito que conquistara por sua integridade e lucidez permaneceria. No tribunal, o juiz Thompson jamais se esqueceu daquele dia. Ele havia aprendido uma lição de humildade e justiça. Vários de seus colegas o procuraram, surpresos com sua mudança de tom ao falar sobre Thérèse. Até o Sr. Collins, o promotor, admitiu em particular. Nunca conheci ninguém que pudesse me calar com tanta lógica. Aos poucos, a história de Thérèse atraiu a atenção da mídia local. Um repórter de Graham Woods escreveu um artigo intitulado O Gênio do Tribunal, como um adolescente redefiniu a justiça. O artigo detalhou cada ponto de sua defesa, destacando seu impressionante domínio da lógica e da análise crítica. Thérèse tornou-se um modelo para seus colegas e os jovens de sua vizinhança. Ele mostrou que, apesar dos obstáculos e preconceitos, inteligência, paciência e determinação podem mudar a percepção dos outros e fazer a verdade triunfar. Certa manhã, enquanto caminhava para a escola, um grupo de colegas o parou. Thérèse, você é realmente incrível, disse um deles. Como conseguiu ficar tão calmo na frente do juiz? Eu apenas segui os fatos, respondeu Thérèse com um leve sorriso. Fatos são sempre mais fortes que julgamentos. Esse princípio simples tornou-se o lema de Thérèse: lógica, calma e verdade, mesmo diante da injustiça. E para Graham Woods, esse jovem não era mais apenas um adolescente da vizinhança. Ele havia se tornado um símbolo de coragem, genialidade e integridade. Poucos meses depois, Thérèse Johnson não era mais apenas o adolescente que surpreendeu o juiz. A mídia local e nacional divulgou sua história, e ele começou a receber convites para dar palestras sobre direito, lógica e educação. Certa manhã, chegou uma carta oficial da Universidade Graham Woods. Ele foi convidado para dar uma palestra para estudantes do ensino médio e da faculdade, para compartilhar sua experiência e inspirar os jovens a acreditarem em si mesmos, apesar dos preconceitos e obstáculos. Mãe, olha isso, disse Thérèse, segurando a correspondência com orgulho, mas não com arrogância. Estou tão orgulhosa de você, respondeu Angela, sorrindo. Mas lembre-se, seja humilde e continue trabalhando duro. A palestra foi um sucesso. Thérèse falou sobre a importância da lógica, da análise crítica e da coragem intelectual. Ele explicou como usou fatos para se defender, como preparou sua argumentação e, principalmente, como enfrentou o julgamento adulto sem perder a autoconfiança. Vocês não precisam da aprovação de ninguém para brilhar, disse ele aos alunos. Suas ideias, seus talentos e sua determinação valem mais do que qualquer julgamento precipitado. Os aplausos foram longos e estrondosos. Professores e alunos vieram parabenizá-lo pessoalmente, impressionados com sua maturidade e capacidade de inspirar. Em sua vizinhança, Thérèse tornou-se um modelo a ser seguido. Jovens que antes duvidavam de seu futuro começaram a acreditar que inteligência e trabalho duro poderiam mudar seu destino. A mídia continuou a acompanhar seu progresso, e alguns até o apelidaram de o gênio de Graham Woods. Apesar desse reconhecimento, Thérèse permaneceu fiel a si mesmo. Continuou a estudar com seriedade, a ajudar a mãe e a viver como um adolescente normal, mas com aquela aura especial que lhe inspirava respeito e admiração. O juiz Thompson, por sua vez, tornou-se um aliado improvável.
Ele agora encorajava os jovens presentes no tribunal a defenderem suas ideias e a demonstrarem lógica e coragem, lembrando-se diariamente do momento em que Therese Johnson havia transformado sua percepção de juventude e inteligência. Assim, Therese deixou de ser apenas um adolescente acusado injustamente. Tornou-se uma inspiração para sua cidade, um exemplo vivo de que genialidade, coragem e perseverança podem triunfar sobre o preconceito e os obstáculos mais difíceis. A história de Therese Johnson já havia se espalhado para além do tribunal e dos limites de Graham Woods. Reportagens nacionais, entrevistas e até convites para palestrar em conferências de prestígio destacaram o impacto de sua inteligência e determinação. Mas para Therese, o mais importante era o orgulho de sua mãe e o fato de que a justiça finalmente havia sido feita. Certa manhã, enquanto caminhava no parque perto de seu bairro, ele viu alguns jovens jogando basquete. Vários deles, inspirados por sua história, aproximaram-se timidamente. E Therese, você realmente nos mostrou que podemos nos defender com nossas ideias, disse um deles com os olhos brilhando. Therese sorriu, colocando a mão no ombro do menino. Nunca espere que alguém lhe diga que você pode ter sucesso. Acredite nas suas habilidades e esteja preparado para provar seu valor, respondeu ele calmamente. Mais tarde naquele dia, Angela olhou para ele com emoção. Therese, você mudou a percepção de tantas pessoas, e não só aqui. Você mostrou que idade, cor da pele ou a opinião dos outros nunca podem definir o que você é capaz de fazer. Therese assentiu. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando. As portas da educação, da ciência e da liderança estavam se abrindo diante dele. Mas ele jamais esqueceria aquele momento no tribunal quando sua calma, lógica e coragem anularam o julgamento de um adulto e inspiraram uma comunidade inteira. O juiz Thompson, agora respeitoso e atencioso com os jovens, chegou a convidar Therese para participar de um programa de mentoria para orientar jovens diante da injustiça. O rapaz, humilde mas determinado, aceitou com gratidão. Naquele dia, Therese percebeu que sua verdadeira vitória não era apenas provar sua inocência, mas plantar uma semente de inspiração para todos aqueles que duvidam de seu próprio valor. Ele havia se tornado um símbolo vivo, um adolescente capaz de transformar desprezo em respeito, dúvida em admiração e injustiça em uma lição universal de coragem e genialidade. E assim Therese Johnson caminhou confiante em direção ao seu futuro, pronto para enfrentar todos os desafios com inteligência, integridade e determinação, deixando um legado que ninguém jamais esquecerá.